Hoje tinham 3 jogos interessantes, eu coloquei pra votação pra ver qual que vocês queriam no pós-jogo. Só que, cara, vocês pediram Manchester City contra Crystal Palace, e quando eu vi que a escalação Manchester City é com time reserva, ou misto na verdade, né? Eu pensei, cara, não é possível, velho. Assim, futebolisticamente uma final é mais importante, não importa, né? Tem que ser Lazio e Inter. E o que eu fiz foi abrir uma exceção e assistir os 3 jogos ao mesmo tempo. Eu nunca faço isso porque eu acho que não dá pra verdadeiramente assistir 3 jogos, você meio que acompanha as principais coisas, mas são 66 jogadores em campo, não dá pra ter realmente uma atenção ao detalhe, mas hoje eu vou abrir essa sessão e vou falar dos 3 jogos, vai ter as marcações de tempo aqui no vídeo e também na descrição pra você pular pro jogo que você queira ver, beleza? Começando com Lazio e Inter, final da Copa Itália, e eu entendo que mesmo sendo uma final, muitos de vocês preferiam ver o jogo do City, porque a Inter meio que já tem um elenco que não é tanta novidade, não traz tanta empolgação, já estão há muito tempo juntos. A final era contra a Lazio, que é um time que tá todo descambalhado, então era muito favorito o título da Inter, né? E além do que, o futebol italiano, comparado com a Premier League, hoje em dia tem muito menos apelo. A gente aqui, todo mundo sabe vários jogadores do Crystal Palace, mas vocês sabem vários jogadores da Lazio? É difícil, né? Eu imagino que não. Mas o fato é que essa final foi decidida muito de cara, assim, porque o Di Marco cobrou um escanteio e o Thuram saiu comemorando. Pô, o Thuram meteu o gol, vamos ver como é que foi, né? Chegou no replay, cara, que cara de pau, velho. O Di Marco mandou na área e o Marusic, né, mandou de cabeça contra o próprio Patrimônio. Só que como o Thuram tava no lance, ele ficou ali falando que o gol foi dele. Foi nada, amigo. Tá aqui o Zanetti, né, a lenda da Inter, comemorando. Pô, o Fotimob aqui deu gol pro Thuram. Mas é mentira, não foi não. E a Lazio uma bagunça porque depois do primeiro gol contra, no segundo o camarada Nuno Tavares vai sair jogando, só que ele tá perdido, o que tá acontecendo ao redor dele, não vê o Dumfries chegando, o Dumfries rouba a bola e rola pro Lautaro, um cruzamento perfeito que ele consegue botar entre o goleiro e o zagueiro. O goleiro Mota chega a tocar na bola, mas o Lautaro, livre no segundo pau, empurra pro gol vazio. E atenção pro número, hein? Mais gols na história da Inter de Milão. Agora com esse, o Lautaro é isolado o terceiro maior artilheiro da história do clube. Só atrás do Altobelli, que eu confesso que não conheço. E obviamente o lendário Giuseppe Meazza. E o único estrangeiro entre os top 5, né? Doideiro, o cara chegou como uma promessa do Racing, parece que nem faz tanto tempo e agora é uma lenda da Inter de Milão. Então a Lazio basicamente no primeiro tempo entregou o jogo. Os caras estavam sem o técnico ali, o Maurício Sarri estava suspenso assistindo lá da tribuna. Recentemente a Lazio fez um jogo horrível aí, ele falou que estava com muitas dúvidas na escalação para a final porque todo mundo tinha jogado mal. Então realmente assim, eu vi também que aparentemente tem uma crise lá no clube, que não estava contratando direito, contratou uns caras que não tem muito nível, e aí o clube tava uma bagunça, conseguiram chegar na final da Copa Itália não se sabe como, e perderam, né? No segundo tempo eles dão uma melhoradinha, vão pra cima, mas todas as chances que eles têm, não são muitas, acabam parando, né? O Abdoulaye Dia perdeu, finalizando essa bola na cara do goleirão Martinez ali. Esse camarada que acho que é o auxiliar técnico do Sarri, né? Tô completamente indignado. A Inter perde uma chance ou outra ainda. E no final tem cenas lamentáveis, porque, cara, o Di Marco tá na moral, né? Assim, na lateral do campo, quando chega o camisa 9 da Lazio, que é o Pedrito, meu xará, aquele do Barcelona, do Chelsea. O bicho chega num carrinho, cara, completamente sem cabimento em cima do Di Marco, violentíssimo ali. E aí, obviamente, o Di Marco levanta e começa a tretar. E aí dá aquelas cenas lamentáveis de leve ali, né? E quando acaba o jogo, então, fica aí mais um título para a Inter de Milão, que conquista pela 10ª vez a Copa Itália. E é a primeira vez que a Inter consegue a dobradinha de Campeonato Italiano e Copa Itália na mesma temporada desde a Tríplice Coroa de 2010. Então não é como se fosse uma coisa que eles conseguem toda hora não, tá? Não é o PSG não. Enquanto a torcida da Lazio também tava aplaudindo os caras ali e falando graça, né? Muito obrigado, campeões. Os caras estavam empolgados de terem ido pra final mesmo perdendo. Eu acho que esse título também é muito importante pro Chievo, porque quando ele chega pra substituir o Inzaghi, ele meio que pega o time pronto do Inzaghi, né? Uma máquina aí, e dá continuidade pro trabalho do Inzaghi. E aí quando a Inter tem problemas, né, quando caiu na Champions, por exemplo, muitos acusam ele de que, pô, só tava botando o time do Inzaghi, ele mesmo não sabe fazer nada, ele é um estagiário, sabe? Começam a tentar diminuir o cara por ele estar no começo da carreira, que ele é só um entregador de colete, aquela coisa toda. E pra ele, obviamente, é importante consolidar mais um título pra mostrar que, pô, não, eu sou um técnico de verdade, rapaziada. Eu assumi aqui, tô fazendo meu trabalho, né, bem baseado no time anterior, óbvio, mas ninguém chega e consegue manter aquele time funcionando e ganhar 2 títulos nacionais se não for de uma maneira competente, pô. Então tá de parabéns, ele tá de parabéns a Inter de Milão, que querendo ou não conseguiu fazer uma pequena dinastia na Itália recentemente, né? Eles têm sido o time mais forte, obviamente de vez em quando o Napoli vai lá e ganha o campeonato italiano, mas ó, considerando que em 21 eles são campeões italianos, 24 e 26, são 3 em 6 anos, né? E da Copa Itália a mesma coisa, e ainda 2 finais de Champions League.
Então com certeza é o time mais forte da Itália nesse momento e creio que eles vão continuar sendo, pelo menos nos próximos anos, porque Juventus e Milan ainda parecem estar patinando, enquanto o Napoli tá mais forte com o Antônio Conte, mas essa temporada deu uma escorregada e a gente não sabe até quando que o Conte fica, porque geralmente ele queima as pontes onde ele vai, né? Agora falando de LAN e PSG, esse é um jogo muito polêmico, porque a gente até fez um vídeo curto sobre isso, que um tempo atrás esse jogo tava agendado pra ser feito há uns 2 meses, se eu não tô enganado, né? E o que aconteceu? O PSG, por causa da Champions, pediu adiamento desse jogo, o LAN falou que não queria de jeito nenhum, porque ia prejudicar muito ele. Naquela época, a briga pelo título tava muito mais acirrada, e se o LAN vencesse o PSG, seria um negócio incrível, acho que eles poderiam até assumir a liderança, se eu não tô enganado. E a Federação Francesa foi lá e adiou o jogo, prejudicando o LAN, que teria acho que uma semana de descanso antes do jogo contra o PSG, e agora pra esse jogo eles tiveram um descanso menor, então foi uma polêmica bem grande na época, né? E no jogo de hoje, cara, parecia que o LAN era o PSG e o PSG era um LAN, porque o LAN jogou muito melhor, dominou o PSG na maior parte do jogo, só que o PSG, cara, eles ganharam esse jogo assim como eles ganharam o campeonato francês. Pra quem não sabe, tem jogadores do time titular do PSG que mal jogaram metade da minutagem do campeonato francês, de tanto que eles foram poupados pra Champions League. Então o domínio do PSG tá tão grande na França, eles têm um elenco tão poderoso atualmente, que eles podem basicamente fazer a campanha inteira usando time misto, poupando o jogador, e mesmo assim eles conseguem ser campeões. Bem verdade que nessa temporada teve luta, teve briga, mas foi justamente por causa disso, né? Se o PSG botasse o time titular deles sempre em campo em todos os jogos, é bem provável que eles teriam sido campeões bem antes aí. Né? Então chegou no momento que se o LAN ganha, eles iriam para a última rodada podendo ser campeões matematicamente, mas pelo saldo de gols já estava definido, porque se empatasse em pontos, o PSG estava milhas na frente no saldo. Então era um jogo que era importante, né, a disputa entre o primeiro e o segundo. O LAN queria mostrar sua força, a torcida tava empolgada, mas no final das contas o título já tava decidido. E mesmo com esse time do LAN jogando bonito pra frente, pressionando o Paris, tendo muito mais chances, né, como vocês viram aqui por esse gráficozinho de momento de gol, e acho que até pelas estatísticas também, né, vamos ver. Gols esperados 2,57 do LAN, 1 do PSG. Finalizações 10-25, certas 3-10, grandes chances 1-5, olha só. Se tu olha assim, cara, foi um amasso do LAN, um amasso. Mas aquela coisa, o PSG tá com um time tão entrosadinho, com jogadores de tanta qualidade, que em algumas poucas chances que eles tiveram, eles mataram o jogo. Tem defesa do Safonov, tem essa bola aqui que ia pro gol, alguém tira ali em cima da linha, basicamente, né? E aí tem o gol do Kvara, em que um camaradinho do LAN aqui, que eu não sei quem que é, né? O zagueiro, se eu não tô enganado, é o Sarr. Ele dá uma mole no meio campo, perde pro Dembélé, o Dembélé acaba conseguindo colocar por cima ali para o Kvara, e o Kvara sai na cara do gol e manda no cantinho pra fazer 1-0. A quantidade de gol que o LAN perdeu foi brincadeira com o Said, né? Atacante deles lá. O Safonov pegou várias. A torcida do LAN, mesmo perdendo, fazendo festa e esticando um cachecol que diz sobre a final da Copa da França, em que eles estão lá pra jogar contra o Nice, né? Aqui mais um gol perdido, que o camarada sai na cara do gol e chuta no peito do Safonov, né? Aqui outra bola que eles conseguem meter na trave. O Safonov fez 8 defesas nessa partida. Só 2 goleiros no campeonato francês nessa temporada fizeram mais. Pra tu ver o nível da atuação do PSG, foi fraca. O Safonov provavelmente foi o melhor jogador deles. E no finalzinho, pra colocar a sal na ferida do LAN aí, né? Ainda tem um contra-ataque brutal. Depois de um lance de perigo lá na área do PSG, eles saem na correria, o Doué coloca pra esse garoto aqui, que é o Mbaye. E ele finaliza ali, meu amigo, uma finalização de qualidade, como se ele fosse um jogador veterano, assim, né? Mandou no ângulo, no alto, com força, sem chances. E o PSG fez 2-0 e matou o campeonato francês 14 vezes, né? Eu ainda me lembro de quando o PSG, mesmo estando rico e ganhando o título todo ano, ainda estava atrás do Saint-Étienne como maior vencedor do campeonato francês, mas agora já abriu uma boa distância, 14, né? É coisa. E daquele jeito, né? O PSG ganhou, assim, com o pé nas costas, no sentido de que houve briga, parecia que o LAN tava perto, que tava sempre tendo uma disputa, mas no final das contas é porque o PSG tava quase o tempo todo com o time misto. Essa é a mais pura realidade, assim como foi hoje. Imagina tu chegar pra uma decisão de campeonato, uma final praticamente, né? E aí tu jogar com o time misto e mesmo assim ganhar. É meio loucura. Título do PSG na França é tão garantido já e confirmado que, cara, eu te juro, a transmissão de onde eu tava assistindo, na beIN Sports, simplesmente cortou a comemoração. Acabou o jogo, tipo, como se fosse um Avaí contra Cianorte numa terça chuvosa, sacou assim? Acabou o jogo, irmão, acabou a transmissão, já era. Loucura, né? Mas então, parabéns aí pra quem é torcedor do Paris. E pro LAN, fica esse gostinho aqui, né? Acho que esse time aí merece ganhar esse título aqui. Contra o Nice, que quase foi rebaixado no Campeonato Francês. Não é quase foi rebaixado, ainda pode ser rebaixado, tá na zona de rebaixamento, né? Então tu pensa, se o Nice ganha essa final aqui,
Os caras vão jogar a Europa League estando na segunda divisão francesa, já pensou? Pode acontecer. Um grande trabalho do Pierre Sage, que já tinha assumido como interino o Lyon, depois ele foi efetivado, acabou fazendo um grande trabalho com o Lyon, só que depois foi demitido. O Lan chegou, falou, esse cara é bom, e o cara conseguiu o segundo lugar no campeonato francês e uma final de Copa da França que o Lan nunca tinha conseguido na história. Então, o maluco é bom, olho nele aí, né? E por último, meus amigos, Manchester City contra Crystal Palace, né? O jogo que faltava pra City e Arsenal terem a mesma quantidade de jogos na tabela. O Crystal Palace já meio que não querendo nada com nada. E mostrando, assim, praticamente zero problema pro City, que desde o começo dominou completamente a partida. Abriu o placar com o Semenyo numa assistência de calcanhar do Foden. O Foden que caiu muito de produção, especialmente nessa temporada. Virou um reserva de luxo, basicamente, mas não conseguia jogar bem. Hoje ele foi genial, né? Ele deu essa assistência de calcanhar pro Semenyo. Aqui no meio dos dois zagueiros foi linda mesmo, o Semenyo mandou no cantinho. E logo depois o Marmoush faz o 2-0 com mais uma assistência do Foden, né? Uma bola levantada pra ele. Ele tenta, na minha opinião, dominar a pelota. O Foden tá aqui, né? Mas a bola dá uma escapadinha, fica com o Marmoush, ele perde completamente o ângulo, vai finalizar todo de costas, já todo torto. A bola passa no meio de 3 pessoas do Crystal Palace aqui e entra, né? Então foi um gol meio chorado, o Guardiola comemorando muito. E cara, o Manchester City também, com um time misto. Um jogo altamente decisivo em que se eles tropeçam, o Arsenal basicamente é campeão. E mesmo assim os caras foram pra campo com um time misto. É muita doideira, né, cara? E venceram sem muito problema, né? Isso aí é uma coisa que também é complexo, né? Se o time ganha, fica tipo, ah não, é um elencaço mesmo. Até os reservas conseguem fazer dar certo. O Pep Guardiola tava certo em poupar pra final da Copa da Inglaterra, que vai ter contra o Chelsea agora no final de semana, né? E se dá errado, o que falariam? Pô, não levou o negócio a sério, né? Foi arrogante, foi prepotente. Mas deu certo, deu certo. Aqui uma defesaça do Henderson, no que seria a terceira assistência do Foden só no primeiro tempo, né? Uma cabeçada ali, agora não lembro se foi do Gay e o Henderson foi buscar. E no segundo tempo, o City deu uma acomodada. Cara, o Guardiola tava indignado. Cara, ele tava gritando com os jogadores, puto da vida, como se o City tivesse tomando de 5-0. O maluco tava dando esporro nos caras, velho. O que é um tipo de atitude que mostra um pouco por que o Guardiola é o melhor ou um dos melhores há tanto tempo. Ele não consegue se conformar, ele não aceita as coisas. Ele quer mais e mais e mais, né? Ele não fica numa zona de conforto. Ele tava pedindo pro time dele fazer mais, né? E aí eles conseguiram, no final das contas, quando o Cherki entrou, aí ele deixa um camarada no chão aqui no drible e vai caminhando, vai caminhando. E essa assistência pro Cherki parece um passe comum, mas primeiro no meio de 2 jogadores. E segundo, cara, a bola vai tão macia. Tu não tem noção, cara. Lembra daquela frase do Cruyff? Que ele falava que técnica é tu botar a bola no lugar certo, com a velocidade certa. Puta, agora eu esqueci a fala. Técnica não é ficar fazendo embaixadinha, né? Técnica é passar de primeira na velocidade correta nos pés do seu companheiro de equipe. Cara, a técnica nesse passe é um negócio... Cara, a bola chega, ela vai diminuindo a velocidade pra ficar no pé do Savinho. A bola parece que ela tá... Cara, ela tá assim, ó, rolada no açúcar, cara. Ela parece uma bola de algodão quando ela chega nos pés do Savinho. É uma parada absurda. E aí o Savinho consegue fazer o gol dele, que aparentemente é o segundo gol dele na temporada inteira só, né? Meio lamentável aí, coitado. Inclusive o Savinho tinha tudo pra estar na Copa do Mundo, né? Mas essa temporada dele é bem fraca e acabou ficando de fora. Perdão, eu passei a estatística errada. Não é o segundo gol na temporada, acho que é o 4º gol na temporada, né? É o segundo gol na Premier League em 2 anos. Mais de 50 jogos. É doideira. Mas enfim, a assistência do Cherki maravilhosa e acabou assim, né? Nesse momento, então, a gente tem o Arsenal com 2 pontos a mais, o City atrás, o City passou no saldo de gols. Mas assim, como eu falei pra vocês, não acho que o City vai conseguir ganhar esse título. Eles pegam o Bournemouth, que tá muito bem, enquanto o Arsenal pega o Burnley. Então tem muita chance de na próxima rodada já, a gente ver o Arsenal passando o carro no Burnley, que vai acontecer, né? E o City tropeçando no Bournemouth, não seria impossível. E o Arsenal campeão já. Veremos, né? Eu não gosto de fazer muito essa de assistir vários jogos ao mesmo tempo, porque eu acho que tu não consegue meio que assistir de verdade, né? Tu acompanha. Agora assistir, prestando atenção, entendendo, né, o que fez cada jogador no jogo, entendendo variação tática, não dá, cara. Tem 3 paradas rolando, tu fica, né, olhando de uma pra outra assim, e portanto eu acho que é detrimental, é pior pra fazer análise, pra fazer pós-jogo, ficar fazendo esse tipo de coisa. É melhor focar num jogo só e fazer com uma qualidade melhor o comentário, uma análise um pouco mais profunda, do que ficar assim comentando basicamente só melhores momentos. Mas hoje achei que eu deveria quebrar esse padrão e abrir uma exceção, beleza? Espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal se não for inscrito, nos vemos no próximo, um grande abraço, falou!